Professor, vamos partir do princípio de que a democracia não comporta violência. Mas aí vem a pergunta, de que violência estamos falando? Né? Pablo Marçal disse que Tabata Amaral era culpada pelo suicídio do pai. Acusou Guilherme Boulos de ser viciado em cocaína e disse que ele podia se preparar porque a filha dele, Boulos, ia chorar muito mais ainda. Chamou ainda Ricardo Nunes de bananinha e foi muito agressivo, inclusive com o Datena. Né? Chamando até de frouxo, da pena, enfim, ele dirigiu várias agressões. E aí eu pergunto, essas violências verbais e psicológicas são toleráveis, mas a violência física jamais? É possível ser violento psicologicamente, simbolicamente, reiteradamente, mas nunca partir para uma agressão física? Né? Datena errou, mas como conter Pablo Marçal? Né? Se a democracia não comporta violência, de que violência estamos falando? O que é violência na política, professor? Essa pergunta é rigorosamente fundamental. É rigorosamente fundamental. O Pablo Marçal, um pouco antes dessa agressão, ele disse para o Datena, em rede nacional, que o Datena era um jack, o que na gíria é uma gíria das penitenciárias brasileiras, que é o que há de mais pejorativo, que é o estuprador. E ele citou, talvez nem todos tenham percebido, ele citou rapidamente 2 versos do Diário do Detento, do Jocenir, que foi musicado pelos Racionais M6. E no Diário do Detento, a letra diz com todas as palavras, faz uma descrição da vida na prisão, é o diário de um criminoso, a mais famosa canção dos Racionais, e eles, na letra diz que estuprador, que é o Jack, você sabe, né? Ele tem outra vida, ele é morto dentro da prisão. Então ele chamou o Datena em cadeia nacional de uma forma vulgar de estuprador. Isso é absolutamente inaceitável. Ele fez gestos num debate da Band, quando foi fazer uma pergunta para o Guilherme Boulos, aquele gesto que ele fez, como se estivesse aspirando cocaína, ainda hoje é o frame mais divulgado no Brasil em 2024. Uma figura como o Pablo Marçal, isso é bem importante o que eu vou dizer agora. Uma figura como o Pablo Marçal, ele não pode ser parado pelo sistema político, porque ele não pertence ao sistema político. Mas eu não digo isso como elogio, eu digo isso como uma atitude criminosa. O Pablo Marçal é aquele tipo de parasita pouco usual que só sobrevive matando o hospedeiro. O parasita usual, à la Jair Messias Bolsonaro, se localiza no hospedeiro e passa a vida inteira se beneficiando da saúde do hospedeiro. No caso do Jair Messias Bolsonaro, ele passou 30 anos se beneficiando do sistema político brasileiro, colocou 3 filhos na política, uma ex-esposa, e construiu um patrimônio sólido com as rachadinhas. Ele é o parasita mais usual, aquele que se hospeda, mas não mata o hospedeiro. Há um outro tipo de parasita que precisa matar o hospedeiro, sugar até a última gota. Quando o hospedeiro morre, ele muda de hospedeiro, simplesmente. É este o Pablo Marçal. O Pablo Marçal trazendo para o sistema político uma série de comportamentos que, se são possíveis e normalizados no mercado digital, no campo da política são atitudes criminosas. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo precisa parar o Pablo Marçal, porque isso que nós estamos vendo vai piorar. A violência vai escalar, porque a violência simbólica produzida pelo Pablo Marçal, ela sempre sobe um tom. Veja, a Tabata começou sendo a criada serva da esquerda, passou a ser chatábata, tornou-se responsável pelo suicídio do pai, o que é algo inacreditável. O Guilherme Boulos passou de invasor de terras para comunista, de comunista para cocainômano. O Datena passou de dar pena para alguém que sempre abandona as eleições, para arregão, para Jack, para estuprador. Ou seja, o senhor percebe? Sempre é um tom acima. Porque como ele quer lacrar, se ele diz que você é comunista, já lacrou. Para lacrar de novo, tem que subir o tom. O que o Pablo Marçal está fazendo é desmoralizar o debate político, desmoralizar o processo eleitoral. A sua candidatura precisa ser impugnada por abuso de poder econômico e uso indevido de meios de comunicação, que é o artigo mais comum para cassação de mandatos no Brasil, e ele precisa ser tornado inelegível pelo crime contínuo de desobediência, que é o artigo 347 do Código Eleitoral.
Se o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo não estiver à altura do desafio, imaginemos todos juntos isto em todas as eleições do Brasil em 2026. O país acaba.